Boa noite, né, a todos e todas. Nós vamos dar início prazerosamente ao webinário que vai encerrar o ciclo desse ano, né? Na realidade, um ciclo de webinários que começou em junho de 2020. As condições se transformaram, né? As motivações se transformaram também, e esse webinário ele tem um propósito especial, que é uma celebração, porque vejam, olha que maravilha nós atravessamos, hein? 2 anos de pandemia, todos que estão nessa roda atravessaram, né? Então, já aí nós temos motivos de celebração, né? Então, eu vou começar a fazer as apresentações, né, das pessoas que vão estar trabalhando, né, na difusão desses assuntos de hoje. Vou começar pelo Celso. É, o Celso ele é jornalista, ele é radialista, então não sei quem já teve a oportunidade de ouvir o podcast do Pomar, né? Tem muitas gravações das poesias lá com a voz do Celso, e dessa vez, quando a gente fez a divulgação do webinário, a gente abriu uma exceção e o Celso fez a locução, né, do vídeo, porque normalmente fazemos assim, silenciosamente, a divulgação, mas aí ia ser uma pena, né, perder esse vozeirão assim. Então, além de jornalista, radialista, ele está terminando, está por uma semana, né, para terminar o curso dele de formação em arte-terapia, e ele trabalha com curadoria, ele trabalha na montagem de exposições de artes, olha, atenção, aquela coisa trabalhosíssima, ele faz isso, trabalha com produção de textos, naturalmente, e ele participa de um coletivo que tem um nome que eu acho assim bastante sugestivo, né? O nome desse coletivo, Arte Socialmente Implicada. Digamos assim que o que o coletivo faz, o título já diz, né? Não precisa nem perguntar, já tá dito. Aí quero apresentar, embora dispense apresentações, né? Mas eu vou cumprir aqui o trâmite. Vou apresentar a Márcia Vasconcelos, que durante muitos e muitos e muitos e muitos e muitos anos foi nossa companheira de equipe, né? Trabalhando com as turmas de pós-graduação, dando aula de metodologia de pesquisa, operando verdadeiros milagres nesse contexto, né? Eu reconheço assim os milagres realmente incríveis, e também trabalhando com escrita criativa, né? A Márcia é especializada em psicologia junguiana pelo IBMR, é doutora em psicologia social, ela também foi professora de metodologia na pós-graduação de envelhecimento criativo. Você não botou aqui, mas aí eu vou falar, é facilitadora de socolagem, né? Faz parte, né, do seu currículo. Então, assim, a Márcia trabalhou com 28 turmas, né, de pós-graduação na Clínica Pomar, então tem uma geração de arte-terapeutas aí que foram formados com o trabalho dela. E vou apresentar o Bernardo, né, que coincidentemente agora é o professor de metodologia, né, mas também é o professor da oficina de contos, né? É meu companheiro de trabalho na tarefa de fazer a iniciação das pessoas que chegam na Clínica Pomar, né? A primeira atividade que nós fazemos, assim, de apresentar uma panorâmica do processo, esse trabalho eu divido com o Bernardo, que é um companheiro assim é muito agradável trabalhar com ele, desenvolver esse trabalho. Ele é de artes dramáticas, né, pela Escola de Teatro Martins Pena, e atualmente ele está desenvolvendo um trabalho assim revolucionário, que é o grupo de homens, né,
tão necessitados, esses homens estão de discutir as suas questões. Então, o Bernardo está organizando, trabalhando esse grupo de discussão sobre novas masculinidades, né? Então, vale, assim, conferir. Aí eu vou passar para o Celso, e o Celso vai seguir a apresentação. Tá? Bom, boa noite a todos. Nossa, para mim é uma honra muito grande estar participando dessa roda. Eu me sinto privilegiado e muito honrado por estar participando, estar junto com todos vocês aqui, né? Que tem uma história linda aqui na Pomar. E para a gente dar continuidade aqui para a nossa roda, vou apresentar a minha mestra, Ângela Filippini, que é arte-terapeuta, psicóloga, diretora da Clínica Pomar de Arte-Terapia, presidente da ARGE, Associação de Arte-Terapia do Rio de Janeiro, mestre em Criatividade da Universidade de Santiago de Compostela, na Espanha, e doutora em Ecologia Social pela EICOS, UFRJ. Também vamos apresentar a nossa participante, Anne Keren, uma parceira também querida aí, daqui da Pomar, que é graduanda em Biblioteconomia pela Universidade Federal de Alagoas, educadora social, com formação em Educação e Direitos Humanos pela Secretaria Municipal de Direitos Humanos de Maricá, aqui no Rio de Janeiro, e arte-terapia pelo Centro de Arte-Terapia Alagoas. A Anne Kelly também é membro da Associação Mailê Saracali, correto? Me corrija se eu estiver errado, hein? E que atua desde 2013 no combate da homofobia e o anticiganismo no Brasil. Ela é diretora do grupo artístico Lache Companhia, que usa a arte para contar histórias e diminuir esse preconceito acerca da etnia romani de ciganos no mundo. O professor Hilton é formado em matemática, habilitado em administração escolar e supervisão escolar, pós-graduado em educação de jovens e adultos, em arte-terapia e psicologia analítica. O professor também foi coordenador de educação de jovens e adultos no Rio de Janeiro entre 1994 e 99, depois de 2008. Bom, agora que todos foram apresentados, eu passo a palavra para Ângela Filippini. Obrigada, Celso. Então, vamos informar um pouco, né, como vai ser essa nossa roda, né, especial, que é uma roda, além de ser de celebração, é de final de ano, e é também uma roda para conversar sobre questões que nós consideramos assim, muito relevantes. Então, como nós apresentamos o currículo, né, das pessoas, eu vou começar a apresentar o currículo do Paulo Freire e vou assim deixar aberto para quem for lembrando, né, de coisas, vai acrescentando. Então, a primeira coisa que eu me lembro de falar sobre o Paulo Freire é que ele deu nome, né, a 350 escolas pelo mundo deram o nome de Paulo Freire, em homenagem a ele. Não necessariamente no Brasil, algumas no Brasil, mas outras em vários países do mundo, reconhecendo, né, o trabalho realmente, a palavra que me vem é mesmo essa, revolucionário que ele fez. Ele também tem assim 35 títulos honoris causa em universidades aqui no Brasil, na Europa e na América. Deve ter algum motivo. E ele conseguiu assim uma notoriedade que não foi cômoda para ele quando ele alfabetizou 300 pessoas com a ajuda de um grupo de professores numa cidade chamada Angicos, no Rio Grande do Norte, em 40 horas. Isto causou um mal-estar que parece que nunca se desfez, né? E eu pensei que seria interessante
a gente conversar sobre o Paulo Freire hoje, porque em 2021 se comemora o centenário, né, de nascimento dele. E no início do ano, não sei se vocês souberam, não sei exatamente se era a título de comemoração, né, porque fogueiras, eventualmente, elas trazem luz, trazem transformação, mas havia um grupo de pessoas que queria fazer fogueiras em praça pública para queimar os livros de Paulo Freire. E achei que devia pesquisar, né? Por que será que se quer fazer fogueiras em praça pública com a obra de uma pessoa que tem 35 títulos honoris causa, deu nome a 350 escolas? E será que isso tem a ver com arte-terapia? Então, nós encontramos um primeiro elo que vai se transformar numa pergunta para todos, os participantes, né, os palestrantes, que na teoria de Paulo Freire ele fala do inacabamento. E nós, arte-terapeutas, principalmente os que trabalham com abordagem junguiana, falamos da individuação, que é a nossa obra de dar conta dos nossos inacabamentos também. Então, esta é a nossa primeira questão, a nossa primeira pergunta. E nesse percurso, nesse caminho, eu vou coletando algumas argumentações de vocês para que a gente crie esses cruzamentos, né? Que é fundamental para entender a obra do Paulo Freire. E, com certeza, a gente vai trabalhar aqui questões de consciência crítica, enfim, a emergência desse pensamento num momento tão atual, né? A gente está falando de um autor da década de 60, no mínimo, né? A sua produção, até anterior, né, Paulo? O Wilton, você pode me corrigir. E que está em voga, né, no século XXI. Então, para a gente começar a dar início para o nosso seminário, eu tenho uma pergunta que vai ser uma pergunta geral para todos, e cada um de vocês vão argumentando, vão debatendo a partir dessa proposição. A pergunta é a seguinte: qual a relação entre o conceito de inacabamento do Paulo Freire e o conceito de individuação trabalhado na abordagem junguiana de arte-terapia? Compreenderam? Posso repetir. Qual a relação entre o conceito de inacabamento em Paulo Freire e o conceito de individuação trabalhado na abordagem junguiana de arte-terapia? E para começar a tratar desse tema, eu quero convidar a Márcia Vasconcelos. Eu queria começar agradecendo a Ângela Filippini por esse convite, né, que me deixou muito feliz, não só por estar fechando o ciclo desse ano, né, como também por ter a oportunidade de falar um pouquinho sobre Paulo Freire, que é o grande mestre dos educadores, né? E eu, como educadora, que sempre fui, sou apaixonada por ele. Então, é um prazer dobrado estar aqui. Esse conceito de inacabamento, né, de Paulo Freire, ele traz em si a ideia de que somos seres em eterna construção, né? Só que nós temos consciência desse fato, e essa é a grande diferença, né? Essa é a grande questão. Nós temos consciência desse inacabamento. Porque a vida, ela está em eterna construção, em eterna transformação. Senão, nós não teríamos chegado até aqui. A gente não teria luz elétrica, a medicina não teria tido a evolução que teve por aí afora. Mas nós precisamos, segundo ele, de um exercício diário de pensar e de refletir. E o que nos oportuniza isso é dar vazão às nossas curiosidades e às nossas inquietudes, porque é isso que nos leva ao conhecimento e à transformação e melhoria desse conhecimento, né? Na verdade, nós somos os únicos seres capazes de sair da condição de objeto para sujeito. Só que isso nos traz responsabilidades, porque temos que ser éticos com as nossas escolhas. Temos a responsabilidade de buscar o bom caminho, a boa transformação.
né? Temos a responsabilidade de incluir os excluídos. Então, precisamos, para dar conta dessa tarefa, né, de nos perguntar que sentimentos e que atuações podem nos colocar em movimento, podem nos conduzir a novos caminhos. E, nesse momento, eu acho que a arte-terapia de base junguiana, né, que vai levar em conta o processo de individuação trazido por Jung, ela é importante. Por quê? Porque é o momento em que nós vamos dar conta desse universo micro que somos nós, que nós vamos poder nos conhecer melhor, nos entender melhor, que nós vamos poder ter um encontro com o nosso eu mais profundo, um encontro com a nossa essência. E esse encontro é transformador, porque a partir desse encontro e do desvelar das várias camadas, né, da qual fazemos parte, é que vai nos revelar tudo aquilo que queremos conquistar, os caminhos que queremos seguir. E isso é absolutamente revolucionário, né? Porque passamos a ter uma atuação crítica, não só em relação a nós, como em relação ao mundo. Porque quando nos olhamos de frente, vemos as nossas potências e vemos também as nossas sombras, aquilo que precisamos aprimorar, e conseguimos ter esse olhar de uma maneira efetiva, a gente também vai levar esse olhar para o mundo, né? A psicologia junguiana, ela é prospectiva, né? E a individuação, o processo de individuação, ela produz essa extensão da consciência que vai além do pessoal, ela vai para o não pessoal, ela vai para o arquetípico, né? Então, eu acho que é exatamente nesses aspectos que Freire e Jung dialogam, né? Que esse conceito de inacabamento dialoga com o conceito de individuação em Jung. E claro que isso é absolutamente ameaçador, né? E por isso as fogueiras, porque nós vamos pensar, nós vamos transformar, né, começando conosco e levando para o social. E urge que a gente também não fique só no nosso entorno, né? Que a gente vá mais além, porque o planeta está pedindo socorro, né? O planeta inteiro pede socorro. Então, são as pequenas ações que nós começamos conosco e depois passamos para o nosso entorno e vamos cada vez ampliando mais, é que vão dar a possibilidade dessa transformação necessária, né? E que bom que somos seres inacabados. Já pensou a gente ter certeza de tudo, né? É por isso que para alguns a Terra é plana, porque só tem um olhar. A Terra redonda nos obriga a olhar para diversas direções, a olhar com diversos olhares. A Terra plana você só olha para um lado, só tem um jeito de olhar, e aí você cristaliza uma verdade, né? Você deixa de seguir adiante, você deixa de construir um mundo, não sei se melhor, mas, enfim, um mundo em constante mudança, em constante transformação e na busca desse melhor, embora a gente possa questionar o que melhor seria esse. Foi muito interessante o que você falou, porque a nossa sociedade tão individualizada, né, que se pensa no indivíduo, a individuação começa a criar um certo incômodo, né? Uma sociedade do eu, quando começa a trabalhar com o coletivo, uma proposição coletiva, começa a criar esse desajuste, digamos. Agora, eu quero convidar agora a Anne Kellen. Obrigada, Celso. Primeiro, agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui, é sempre um presente e um desafio que eu fico muito lisonjeada de estar aqui nessa roda bonita que a Ângela proporciona. Eu tenho um carinho muito grande, né, pelo Paulo Freire. Eu faço parte da articulação da ANEPS aqui em Alagoas, junto com a movimentação que ela faz na Faculdade de Medicina, aqui na UFAL, no que diz respeito às práticas integrativas, né? Eu sou cria das tendas de Paulo Freire, da articulação da Rede POP, né? A Rede Educação Cidadã, das oficinas,
Então, o meu sujeito, e hoje em arte-terapia, se fez debaixo dessas tendas. Quando a gente tem o Paulo Freire ali como um grande mago, né? Um grande mago, oriundo de Pernambuco, né? Filho do sertão, esse homem que traz um palavreado único, né? Esse palavreado grávido de mundo, como ele falava, e que é tão difícil compreendê-lo e, ao mesmo tempo, tão simples, né? Porque Paulo Freire pediu para a gente olhar o entorno, né? Olhar o entorno, se ver no entorno, se perceber no entorno e sentir, ser crítico, né? Sentir o embalo ali e o que movimenta você a querer mudar, a querer transformar. Eu acredito que essas são questões que levam, né, um cliente a entrar num processo terapêutico, né? Esse chamamento interno, né, que muitas vezes relacionado com o mundo, porque como o Paulo Freire falava, né, nós somos um ser em relação, em um mundo de relações, né? Esse entorno que incomoda e que muitas vezes, e na maioria das vezes, eu vou começar a mexer em mim, né? E aí Paulo Freire, ele vem mostrando, né, nas suas propostas das rodas de cultura, né, do estar em roda, do estar em comunidade, que esse incômodo não é só meu, muitas vezes não sou eu que sinto, né? É um bairro inteiro, é uma comunidade inteira. Então, eu só vim perceber isso ao longo desses anos, nessas articulações, que o que me movia, o que me incomodava, não era só o meu incômodo, né? Era o incômodo do coletivo. Então, quando eu trabalhava e agindo no coletivo, aquilo ali também me melhorava, né? Funcionava para a mudança. Então, eu percebo que essa relação, esse estar em um mundo relacionado, né, não egóico, né, estando com o outro para o outro, o Jung também movimentava essa onda, essa esfera, essa energia, né? Esses dois magos aí, eu acho que conversam em muitos aspectos, né? Principalmente na simplicidade de se perceber nas questões, né? De se relacionar com humildade com a sua própria verdade, né? Sem temer, né? O que vai procurar, o que vai se aprofundar, se relacionar com respeito, né? Com o que vai emergir, né? Se colocar, dialogar. O Paulo Freire né, ainda porque ele ainda é muito revolucionário, né? Apesar dessa onda dele, né, da educação popular e tudo que ele movimentou a partir de Angíco lá, com essa mobilidade que ele causou ali, isso ainda está reverberando, né? E a gente ainda não compreendeu, né? A gente ainda dificulta e se coloca em pedestais, né? E isso afasta um pouquinho essa vivência do coletivo. Eu escrevi várias coisas aqui, mas nas movimentações com o Lexiai, que é o grupo que o Celso falou lá na minha apresentação, quando a gente começou, nós começamos lá atrás com um processo muito interno, né, de mudar uma realidade, que era o apagamento cultural dessa cultura, né, que é a cultura romani, os assim chamados ciganos, um apagamento por conta do misticismo e do estereótipo e tudo mais. E aí foi dentro dessa movimentação que Paulo Freire disse assim que não tem, né, e eu percebi, me abri para isso, que não tinha nenhum problema, que não existia nenhum defeito em pertencer, né, a esse grupo. E aí, nas articulações e nas movimentações da tenda, junto com outros povos indígenas, quilombolas, povos de ribeirinho, eu percebi que essa comunidade que tinha vergonha de ser, né, de estar, ela comungava de algo muito ministrado, né, pela cultura, pela sociedade, que fazia os povos serem visibilizados. E aí, quando isso se percebeu, a gente entendeu o mecanismo e começou de dentro para fora movimentar uma engrenagem, né? E buscar melhoria, e buscar mudança, e falar mais sobre, se colocar mais nas pautas,
e ter, em vez de vergonha, orgulho da estrada caminhada, né? E eu percebo que Jung, né, na sua movimentação, ele dá esse suporte, né, de você dialogar com esse lugar que é sombrio, porque outros disseram que é sombrio, né? Ele dá segura na mão e vamos dialogar com isso aí. E eu encontro esse diálogo mais na minha esfera aqui com Paulo Freire, no fazer, no estar lá com a comunidade, fazendo, escutando, e problematizando, e criticando, e chamando as pessoas a quem é, né, de reclamação para estar junto, para a gente não enfrentar essas lacunas, essas sombras sozinho, né? Então, essas rodas aí me mobilizam ainda muito, né? Porque eu estou inserida nelas, hoje mais trabalhando com a dança, né? Ou com as PICs, dentro da articulação da educação popular em saúde. Mas o Paulo Freire, ele deixou um legado muito grande, né? Que dá suporte para a gente continuar, apesar do receio, apesar do apagamento, né, que a gente percebe quando a gente fala o nome dele, quando a gente pesquisa sobre ele, ou quando a gente tem a literatura dele em pauta nessas rodas. Mas sem o grito, né, sem o incômodo, a gente não vai adiante. Assim, não se mobiliza, né, Kelly? Não se mobiliza. É muito, muito importante esse teu depoimento, né? A gente tratando das questões do encontro mesmo, né? Da potência que esse encontro proporciona, não é? Sempre dialógico, né? Sempre a possibilidade de diálogo para poder despertar, né? Esse movimento. Né? E ter esse campo, né? E ter esse campo que gere, né, esses diálogos, que aconteçam, exatamente. Esse diálogo. Professor Wilton. Em primeiro lugar, quero agradecer a Ângela e a Clínica Pomar por ter me dado essa oportunidade de comemorar juntos esse grande nome, né? Quanto a essa questão, eu digo que os dois conceitos levam à ideia de infinito. Amplificam, né, a visão do ser humano para o mundo. E eu digo amplificam, eu não digo ampliam, né? Eles acrescentam a cada momento, a cada discussão que possa gerar, eles acrescentam coisas novas, conhecimentos novos, né? E são sinalizadores da transformação humana, da transformação do indivíduo. Então, eu acho que a gente deve abraçar os dois conceitos, sem susto, sem medo, né? Sem medo de estar vivendo mesmo. Ambos, os dois conceitos, eles privilegiam, primeiramente, o respeito pelo outro. Eu acho isso fundamental, tá? Tanto em Paulo Freire como em Jung. Ambos respeitam o outro, entendem e buscam cada vez mais compreender aquele outro, aquele que está de frente de você, né? Também acho que os dois conceitos, né, que é a transformação do homem, a busca do próprio homem, né, pelo seu bem, ele trabalha muito essa questão ética, que seria do mundo se fosse mais ético, seria muito melhor, com certeza, né? E também gosto dessa tônica, dessa preocupação com o nosso planeta, que há nas duas linhas essa ideia de simplesmente, vou usar um termo aqui genérico, né? Salvar o planeta, questionando as coisas que estão colocando aqui, fazendo aqui, para
simplesmente destruí-lo, né? Então, eu acho que a minha resposta é essa. E como me sobrou um tempinho, eu gostaria de fazer uma coisa aqui interessante, que é um poema de Paulo Freire, que diz o seguinte: é preciso ter esperança, mas ter esperança do verbo esperançar, que é a tônica do nosso dia de hoje. Porque tem gente que tem esperança do verbo esperar, mas aí é só espera, né? Esperançar é se levantar, esperançar é ir atrás. Esperançar é construir, esperançar é não desistir, principalmente daquilo que a gente acha que é a verdade, a essência de nós mesmos, né? Esperançar é levar adiante. E essa parte, esse último verso, ele é fantástico. Diz assim: esperançar é juntar-se com os outros para fazer de outro modo. Então, nós temos sempre aquele nosso momento de aprendizagem para frente. Aquilo que a gente precisa para andar mesmo no mundo. Então, eu acho muito interessante. E, aliás, esperança era o que não faltava a esse grande educador, pensador, conhecido no mundo todo e simplesmente rechaçado por uma parte dos brasileiros. Uma parte atual, hoje, e no período da ditadura. Eu era adolescente ainda. Foi quando eu ouvi falar a primeira vez em Paulo Freire. E eu posso dizer que eu sempre gostei de ser professor, sempre quis ser professor, mas me animou muito quando eu ouvi e li algumas coisas sobre Paulo Freire. E há 44 anos eu sou professor, graças a Deus. Poxa, gratidão, professor, porque fomos aí agraciados com a leitura desse poema. É lindo, né? Lindo, bela memória, traga aqui para a nossa roda. Fernando. Obrigado. Primeiramente, eu quero agradecer essa oportunidade e compartilhar com vocês que eu tive 9 anos, entrei na faculdade de pedagogia, e o primeiro teórico com quem eu tive contato, Paulo Freire já tinha falecido há 2 anos, né, mas através de seus livros, foi Paulo Freire, e aquilo foi profundamente inspirador para mim. E mesmo concluindo a pedagogia e tendo seguido outros caminhos, ele continua me inspirando e sendo, né, uma luz para muitas reflexões. Em relação à nossa questão, né, eu gostaria de começar compartilhando um pouco das reflexões que eu fiz sobre o tema, destacando uma frase de Paulo Freire em que ele diz: somos seres incompletos e por isso inacabados. Me parece muito forte na perspectiva freiriana, que é a partir das relações, né, das interações sociais, culturais, históricas, e também da revisão de nossas experiências passadas, né, das memórias, dos processos afetivos que têm significado, que nós vamos construindo e, ao mesmo tempo, também desconstruindo, né, buscando uma interação para um caminho de uma conscientização que leva a uma reflexão, usando o termo dele, né, de uma ética do que é ser. E de modo, então, que eu fico pensando que, nesse sentido, sim, como vocês já colocaram, né, o saber ele é sempre parcial, porque nós estamos em constante construção. Por isso, Paulo Freire destaca que devemos estar abertos ao diálogo, né, diálogo com o mundo, com os outros, com as realidades que precisam ser transformadas, realidades pessoais, realidades coletivas, né, é preciso ter esse envolvimento. E aí não é possível dissociar a ideia de inacabamento de uma ideia de transformação, né? Uma vez que é dessa reflexão que pode surgir também o desejo por esses processos de mudança. E aí, trazendo isso para a arte-terapia, na perspectiva da individuação junguiana, como também os colegas já trouxeram, né, existem muitos pontos em comuns com essa ideia do inacabamento freiriano. Se a gente pensar, por exemplo,
que é através do uso das linguagens expressivas, né, das materialidades, que nós somos convidados e desafiados, né, a rever através daquelas imagens que nós criamos, né, esses conteúdos internos. Isso proporciona um diálogo com essas imagens expressivas, né, e através desse diálogo a gente revisita questões que atravessam aspectos culturais, sociais, familiares, emocionais, né, dores, sabores, alegrias, né, e assim nos percebemos também mediante a possibilidade de entender melhor nosso próprio caminho, né, perguntas, quem somos, né, quais são nossas escolhas, como é possível transformar as relações, o que estamos construindo como sujeito, né. Tudo isso é um aprendizado na medida também que a gente se conscientiza desse mundo interno na relação com esse mundo externo. E aí, para finalizar, eu penso que ambos os conceitos sugerem, então, um processo gradual de tomada de consciência, né, que ocorre ao longo de toda a vida e que exige uma autoimplicação. E aí é uma coisa curiosa que eu fiquei refletindo muito, porque não pode ser algo espontâneo, né? A conscientização do inacabamento, a individuação, ela não é espontaneísta, né? Ela não é descompromissada, né? Ela não faz parte de um destino dado, né? Essa consciência, ela vem através de uma busca, né? De um processo que exige uma postura de investigação, de comprometimento individual e coletivo, né? Então, esse processo que implica essa autorresponsabilidade, esse esforço contínuo de se entender, de se perceber nas relações para que os acontecimentos possam ser transformados, é que eu penso que casa, né, com a arte-terapia, proporcionando aí um profundo caminho de transformação e de autoconhecimento. Obrigado, Bernardo. Nossa, que argumentação fantástica sua. Então, passo a palavra agora para a nossa anfitriã, Ângela Filippini. Então, dizem que os junguianos adoram histórias, né? E enquanto eu estava escutando aí as falas, as conversas, eu me lembrei de uma história que aconteceu há muito, muito tempo atrás. Essa história aconteceu em 331 a.C. Era uma vez uma biblioteca que se chamava Biblioteca de Alexandria. E essa biblioteca, ela funcionava como se fosse uma universidade. Se conta que ela tinha uma estrutura que foi como a semente, né, a origem das primeiras universidades no mundo. Então, ela tinha uma parte de pesquisa, ela tinha laboratórios, tudo isso além dos livros. Ela tinha um jardim botânico, ela já tinha um jardim zoológico, e ela tinha muitos e muitos e muitos livros. E, ao longo de 283 anos, os governantes que foram passando pela cidade de Alexandria foram colocando recursos ali naquela biblioteca, que se transformou num centro de saber, uma pulsação de possibilidades de criação. Mas aí chegou Júlio César. Júlio César tomou Alexandria, e aí Júlio César prestou atenção naquela biblioteca e disse assim: não, não, não. Aqui tem umas coisas, tem uns livros, tem umas conversas que não têm a ver com o que o Império Romano acredita. E o que fez Júlio César? Ele mandou botar fogo, né, na Biblioteca de Alexandria, e esse é um dos primeiros registros do apagamento radical, né? Só para falar da questão da Anne Kelly, né? E assim, para quem gosta de cinema, tem um filme maravilhoso, né? Do François Truffaut, que foi feito na década de 60, né? Em 1966. Esse filme se chama Fahrenheit 451, e é um livro um filme que trata sobre queima de livros. Fahrenheit 451 é a temperatura que papel queima.
por isso que ele deu esse nome. Eu não vou falar mais sobre esse filme, que é maravilhoso, com uma artista incrível chamada Julie Christie, porque eu não quero dar spoiler da proposição que o filme traz para Livro Queimado. Mas ele traz uma proposição muito interessante. Tipo assim, tá, pode até queimar o livro, mas tem um jeitinho, mas aí é só vendo o filme, que a gente vai descobrir. Tá? Então, assim, a lâmpada aqui, ó, são os apagamentos, né? São as coisas sincrônicas. Mas, então, eu estou trazendo essas questões porque pode-se fazer a proposta, né, da fogueira na praça pública, não é? Existem muitas maneiras da gente fazer fogueira na praça pública. Acho até que a gente está fazendo uma aqui, uma fogueira na praça pública. Então, Celso, vou passar para você botar mais lenha nessa fogueira. Bom, agora nós vamos para uma segunda rodada de perguntas, que vai falar basicamente da experiência de vocês, né? São perguntas específicas da prática de vocês. E eu já quero convidar a Márcia Vasconcelos, né? Para falar um pouco de que forma a importância do ato de ler, já que a gente está falando de queima de livro. Para Paulo Freire, ela dialoga com o processo arte-terapêutico. Eu acho bem oportuno, né, Márcia, a gente, a partir dessa fogueira, falar da produção e da leitura. Sim, obrigada, Celso. Paulo Freire, além de ser comunista, comedor de criancinhas, ele era professor de língua portuguesa, né? E, como disse a Ângela no início, ele alfabetizou em 40 dias. Porque Paulo Freire tinha um entendimento de que a leitura do mundo precedia a leitura da palavra. E eu acho que esse foi o grande diferencial, né? Porque até então a alfabetização ela estava presa no status quo do educador, no universo do educador, né? Então o educador levava para o educando o seu universo, impunha o seu universo. Então, quando Paulo Freire chega para um grupo de trabalhadores do campo, né, e diz que a gente vai alfabetizar essas pessoas com as palavras que pertencem ao universo, ao mundo dessas pessoas, né? Então, esse foi o grande diferencial do processo de alfabetização dele, entender isso. E quando aquelas pessoas chegavam lá para serem alfabetizadas, elas tinham um conhecimento enorme, diferente do professor, diferente do educador, mas também conhecimento, e também muito importante, né? Lá vou eu plantar um pé de alface, eu não faço a menor ideia se o pé de alface vai crescer, se eu vou plantar direito, né? E eles têm toda uma sabedoria, né? Então, se você ir alfabetizar grupos de trabalhadores da construção civil, vamos usar a palavra tijolo, né? E não uma outra palavra qualquer que não pertença ao universo daquelas pessoas. E essa leitura de mundo, ela envolve muitas coisas, ela envolve memória, ela envolve sensações, né? As memórias que nós temos desde a nossa tenra infância, o que nós apreendemos do nosso entorno, o que nós apreendemos da nossa família, o que nós apreendemos dos grupos onde circulamos. Essa leitura de mundo, ela precede a leitura da palavra, né? E na medida em que você respeita o mundo de cada um, você vai facilitar esse processo de conhecimento e você também vai respeitar o aluno, o educando, como uma pessoa que sabe tanto quanto você, só que ele sabe outras coisas e não as mesmas coisas, né? Então, a Anne lembrou bem, que eu adoro esse termo do Paulo Freire, né? Quando ele diz palavras do povo, palavras grávidas de mundo, né? Porque é todo conhecimento, é toda a história do povo. Eu outro dia estava lendo me chamou a atenção, eu estava lendo a história de Oxum, é um livro sobre Oxum.
E naquele momento ficou claro para mim uma fala que a gente encontra nas favelas, a gente encontra até no tráfico, que é fala mais velho. E que a gente vê se fala mais velho, às vezes, de uma maneira incomodativa, como tia, né? Que o guardador de carro vai lá e diz: oi, tia, tomei conta do seu carro. Né? E a gente pensa assim, mas eu não sou sua tia. Né? E a gente não se dá conta do respeito, do carinho que tem disso aí, da tradição africana, que quando se referia ao mais velho, estava reverenciando a sabedoria daquela pessoa mais velha, estava reverenciando toda a história daquela pessoa, toda a trajetória daquela pessoa. Então, por isso a palavra do povo precisa ser ouvida, precisa ser respeitada. Né? E o Paulo Freire dizia que a questão da linguagem, eu até copiei isso aqui porque eu acho muito interessante, eu vou ler o que eu copiei, que a importância da linguagem como caminho de invenção da cidadania. Né? Isso é fundamental, porque é quando você vai desenvolver o pensamento crítico. E por isso ele incomoda tanto, né? Porque o cara que constrói lá o apartamento, o prédio, a casa, ele mora longe, ele não tem uma casa própria, mas ele está construindo as outras casas. Por que ele não tem direito à sua casa também? Então, ele vai desenvolver um pensamento crítico, ele vai trazer esse entendimento de cidadania. Né? E para Paulo Freire, linguagem é um instrumento que a gente utiliza para produzir conhecimento. Só que linguagem não é só a linguagem a palavra escrita, é também o desenho, é também a pintura, é também a modelagem, é o filme, né? Toda forma de linguagem expressiva que também é precedida por uma leitura de mundo. E que o arte-terapeuta ele acaba também sendo um alfabetizador, porque nós chegamos adultos, né, ao processo arte-terapêutico dizendo não sei desenhar, não sei pintar, não sei modelar, e a gente fazia tudo isso quando era criança, quando estava lá na escola da tia Teteca, né, a gente sabia modelar, a gente sabia pintar, a gente sabia desenhar, e a gente esqueceu isso. Então, o arte-terapeuta ele vai convidar, né, o seu cliente a voltar a desenhar e a entender que não há preocupação com o produto final, mas sim com o processo. E uma coisa também que eu acho muito importante é entender também que os símbolos que surgem naquele processo, eles têm que estar inseridos na leitura de mundo do cliente, e não do profissional, e não do terapeuta, né? Porque o que para mim pode significar uma coisa, para o meu cliente pode ser outra completamente diferente. Então, eu acho que essa leitura de mundo, né, que esse conceito de leitura de mundo que nos traz Paulo Freire, ele também é importante dentro do processo arte-terapêutico, e que a gente precisa também fazer essa leitura de mundo. Grato, Márcia. Muito agradecido por tudo que você narrou, testemunhou, deu como depoimento para a gente aqui. Professor Hilton, finalmente, né? E que ponto você acha que a pedagogia do Paulo Freire se aproxima também da arte-terapia? Mais uma vez, com certeza, é da própria essência, o processo de individuação. É o sujeito participar da feitura da sua própria história, do seu próprio caminho. Então, eu acho que isso é fundamental e há uma aproximação, quase que um choque. Pá! Mas ele é verdadeiro, porque ele permite ao ser humano fazer essa caminhada, botar o que ele quiser para frente. Então, é a questão do processo da individuação que tem essa relação muito forte com a história do inacabamento. Né? Agora, só aproveitando o meu tempo que resta, a Ângela nos brindou com a história de Alexandria, da grande biblioteca, o grande centro de saber do mundo antigo, né? Antiquíssimo. Tá?
Mas eu só queria lembrar que existe um ciclo no mundo e as coisas se repetem. É igual trigonometria. O ângulo vai dando volta para no mesmo lugar, mas ele vai mudando de valor. Mas respeita-se aquele ciclo. É que nós também, infelizmente, Ângela, nós temos o nosso Júlio César aqui no Brasil atual, quiçá seja o mais breve possível. Tem uma coisa que o Paulo Freire falava, que eu gosto muito. Ele dizia o seguinte: o inacabamento do ser humano, ou sua inconclusão, é próprio da experiência vital, da experiência de vida. Então, ele relaciona, se tem vida, tem inacabamento, né? Eu gosto, e ele dizia uma coisa que era fantástica. Ele dizia assim: eu gosto de ser gente. Olha, presta atenção, é uma coisa bonita mesmo. Eu gosto de ser gente porque, inacabado, sei que sou um ser condicionado, mas consciente do meu inacabamento, sei que posso ir além dele. Olha só, essa infinitude que você, enquanto ser humano, encontra para o seu caminho, né? No seu caminho, para o seu caminho, né? Eu costumo dizer que o homem, por ser inacabado, desconhece as fronteiras do infinito e pode ir além. Ele não para, mas ele anda com rumo. Ele, tendo essa consciência de que é inacabado, ele vai andar com uma direção. É uma escolha, né? Ele sabe a escolha que vai fazer. Então, acho que está muito relacionado isso com esse conceito enorme, né? Muito forte do inacabamento e individuação, pelo lado da arte-terapia, né? De Jung. Tá? É isso aí. Obrigado, professor. Grato. Bom, Bernardo, diante de todas as questões que foram traçadas aqui na nossa roda, que relação você poderia também estabelecer entre o processo de arte-terapia, agora em grupo, né? Falamos tanto de coletividade aqui, e o impacto dessa ação na realidade local, por exemplo? Então, eu gostaria de revisitar a experiência que eu tive na ocasião do estágio, né, quando eu fiz a pós-graduação em arte-terapia no Pomar, porque essa experiência traz exatamente isso, né, uma vivência de um processo coletivo que foi transformador, que ocorreu num grupo de homens, todos ex-moradores de rua, que naquela ocasião estavam abrigados nessa instituição de apoio, né? Então, eu tive a oportunidade de acompanhar esse grupo por 6 meses, e mais para o final do estágio, eu propus que eles criassem um projeto coletivo, né, para finalizar toda aquela experiência, e eles escolheram fazer uma maquete de um parque de diversões. E esse processo para eles foi tão mobilizador, tão motivador, né, toda a criatividade que eles foram dispensando e a beleza que aquilo foi gerando no trabalho deles, trouxe de volta a autoestima, gerou também um sentimento de unidade no grupo, né, em cada um deles também. E foi curioso, assim, porque nesse mesmo período, a instituição que promovia esse acolhimento a essas pessoas estava comemorando aniversário, e eles iam realizar um grande evento com uma exposição na qual seriam colocadas diversas produções de todos os abrigados, né? E essa exposição ela tinha um tema bem específico, bem determinado. O grupo que eu estava acompanhando, atendendo, se sentindo bastante empoderado, né, resolveu tomar coragem e pedir a direção para expor a maquete naquele evento, né? E, infelizmente, eles receberam um não da direção. Talvez uma das razões é porque o trabalho ainda estava em processo, então não tinha a visão final da maquete, mas, de todo modo, a direção alegou que a maquete não tinha relação com o tema da exposição. E aí eles ficaram um pouquinho chateados, desanimados, mas logo deram a volta por cima, porque estavam muito envolvidos com o processo criativo daquele projeto, né? Bom, quando o trabalho finalmente ficou completo, faltava mais ou menos uma semana para
a exposição acontecer na instituição, essa maquete contemplava uma roda gigante que girava com o motorzinho que eles improvisaram, tinha um carrossel com movimento e outros elementos, né, do parque de diversão, que fez aquele cenário ficar bastante interessante e atrativo, né, bem convidativo, assim, provocando até um certo encantamento da parte de quem podia observar, né? E aí, num dia com a porta aberta, a diretora passou e, ao ver a maquete, fez o convite para que então eles pudessem expor aquele trabalho no aniversário, e ela inclusive encontrou um meio de linkar o tema do parque de diversão com o tema da exposição, e isso foi assim maravilhoso para eles, né? O que fica para mim da experiência, né, dessa experiência, refletindo, né, sobre os aspectos também do Paulo Freire, é que primeiro houve uma persistência por parte do grupo, né, e uma coerência deles em seguir aquele chamado que estava acontecendo pelo processo criativo. Aquilo fazia muito sentido para eles, né? E foi, em primeiro lugar, profundamente transformador para eles mesmos. E isso abriu um canal de diálogo com a instituição, permitindo uma maior integração e até mesmo uma quebra de barreira, né? Porque as instituições, às vezes, elas cristalizam alguns processos e é muito difícil atravessar certas barreiras, né? Então, o medo deles a ousadia, ao mesmo tempo, de fazer esse enfrentamento, né, foi algo muito positivo e que resultou uma mudança para todos nessa experiência, né? Então, eu vejo que existe aí também um pouco de Paulo Freire, né, no processo arte-terapêutico. E só para finalizar, talvez aí uma reflexão que é para longa data, né, talvez exista uma praxis política e pedagógica contida na arte-terapia, ou talvez uma praxis arte-terapêutica nos processos políticos pedagógicos. Fantástico, né? Você falou agora dessa força que moveu, né? Essa persistência. Na verdade, de algo que ainda nos concretizou, né? Um movimento, uma força movente que vai em direção da concretude disso. Então, é fantástico esse movimento, né? Essa força. E, a partir desse recorte do Bernardo, eu quero convidar a Anne também para fazer essa seguinte pergunta para você, Anne. De que modo você pensa e definiria essa busca de algo que ainda não é, né? Mas que, em potência, está por vir a ser? Eu acredito que a curiosidade, né? O Paulo Freire, ele era um cara, né? Porque os educadores populares ainda trabalham dessa forma, criando raízes, né? Fincando raízes no território, ali onde eles estão, tendo essa curiosidade, né? De como é viver, como é ser sujeito nesses lugares, né? Conhecendo, fazendo essa leitura de mundo, né? Como a Márcia falou lá, fazendo essa leitura de mundo e trazendo isso para a praxis, né? Para o trabalho, para a ação, né? Formando ali nos trabalhos de educação popular, se costuma sempre colocar um centro, né? O que está no centro. Então, o que está no centro são sempre as raízes dessas regiões, né? Que são trabalhadas, que são acolhidas ali do próprio público, né? Das pessoas que estão ali em roda. E isso dá um senso de pertencimento, né? Das pessoas que estão ali disponibilizadas, né? Para trabalhar, para se trabalharem, para conhecerem. Eu me lembro de uma atividade que eu fiz junto com a Secretaria da Mulher e dos Direitos Humanos para divulgar a Lei Maria da Penha. Nós fomos para uma aldeia indígena aqui em Alagoas, que fica num lugar bem ermo, né? E essas pessoas tinham um centro de saúde e uma igreja evangélica lá, né? Conseguiu chegar lá nesse ponto. E aí nós sabíamos que essa população tinha muito índice de violência, né? E que os gestores ali, as pessoas envolvidas, tanto na igreja quanto no posto de saúde, atribuíam a cultura, né? A cultura, era da própria cultura agir com violência contra a mulher. E aí a gente, com aquele receio de levar informação sobre a Lei Maria da Penha, com receio de falar sobre punição, né, e tudo mais, a turma, né, a equipe, ela resolveu fazer um apanhado, né, da história dos Chucuru Cariris, né, da região, que era a tribo da região.
Então, a gente levantou imagens, fotos, a comida, né, o manejo com a macaxeira, né, a mandioca e tudo mais que os ancestrais já faziam. E quando nós chegamos lá, nós montamos um centro de roda com essas referências, né, dos avós, dos bisavós, e aí ali junto, construindo com a comunidade, falando sobre ser mulher naquela comunidade, sobre os incômodos, sobre os porquês. A gente descobriu que o índice de violência tinha aumentado demais por conta do alcoolismo, e aí esse alcoolismo não era trabalhado dentro do posto de saúde. A gente descobriu que essa igreja trabalhava tudo que era ancestral com relação a essa comunidade, não se colocava à tona porque era impuro, né? Era feio perante aquela igreja, né? Por conta do processo de evangelização. Então, aquela comunidade, ela estava ali gritando socorro, e aquelas pessoas que estavam ali para ajudar estavam também violentando, né? Então, a gente chegou num processo de trabalhar o artesanato. Pegou as mulheres, a gente não falou diretamente sobre a lei de fato, de início, mas nós conseguimos, com a comunidade, juntar um grupo de mulheres, e ali nós íamos trabalhar artesanato. A gente começou a trabalhar o macramê, né, que era aquele trabalhozinho manual, com nós e tudo mais, e a partir dali a gente foi destrinchando a lei, colocando as informações sobre a lei, aquelas mulheres foram pensando, né, refletindo a realidade, e quando a gente começou a criar números, né, de mulheres que passavam por situações de violência, de homens que tinham processos de alcoolismo, e a gente começou a pegar esses números e trabalhar com o posto de saúde e também com a igreja ali, para eles direcionarem a atividade. Ou seja, ter curiosidade e não chegar lá impondo mais alguma coisa, né, é um gesto amoroso, né, empático de trabalhar com as pessoas, com o grupo, né? Então, eu acredito que nessa leitura do mundo, o arte-terapeuta, ele auxilia demais, porque nós podemos oferecer essas linguagens, né? Eu lembro também de uma experiência com a professora Vera, que é uma educadora popular. Essa experiência está até no caderno de Educação Popular, onde ela trabalhava o hip-hop, as letras do hip-hop, com adolescentes que tinham algum impacto com a lei. E, a partir dessas letras, esses jovens começavam a falar da sua realidade. E aí, ao falar dessa realidade, se problematizou e se encontrou um local aí, né? um limite para poder ir trabalhar e traçar aí esse processo de transformação, de mudança. Então, eu acredito que o arte-terapeuta ele seja muito importante nesse cenário, né? Porque nós aprendemos essas linguagens, né? Nós podemos oferecer essa linguagem. E aí, quando a gente traz essa filosofia do Paulo Freire, de a gente fincar a raiz, onde a gente for plantado, e ter essa humildade de ser e estar com as pessoas ali na nossa frente, a gente enriquece muito o processo, né? E a melhora, né, da vida dessa pessoa que está ali na frente ou do grupo, né? E pode transformar isso aí em senhoras ações sociais, em senhores mudanças sociais, por que não? Pois é, as ações dedicadas à educação, né, e arte parecem sinônimos de saúde, né? Eu acho que é um pouco por aí, né, a tarefa da nossa profissão de arte-terapeuta. Eu passo a palavra agora para a Ângela Filippini. Pois é, pessoal, a gente já está entrando em considerações finais, entrando mesmo, né? Porque o tempo já está, né, nas considerações finais. Então, eu queria compartilhar, né, um registro que existe sobre Jung, que ele estava dando uma conferência e ele foi questionado, né, publicamente, se perguntou a ele por que é que ele colocava, né, na prática clínica dele as pessoas que ele atendia pintando, modelando, tirando fotografias, enfim, fazendo essas coisas que eram bem inusuais. E ele, publicamente também, respondeu que ele fazia isso porque ele não queria conservar, né, as pessoas que ele atendia na posição de uma criança
que ficava esperando que ele dissesse sobre ela o que se passava. E que ele queria que essas pessoas tomassem rédeas do seu próprio processo criativo e que elas, então, tivessem o movimento de compreender sobre si. Aí voltamos, né, ao início do processo, que é a questão da individuação. Né? E tem uma fala do Paulo Freire que ele convoca, né, estimula as pessoas a que elas cuidem da questão ética e estética do processo educativo. E aí ele tem uma fala que eu considero assim muito bonita, que ele diz o seguinte: porque a gente precisa cuidar da boniteza da educação. Adoro essa palavra boniteza. Ela soa, eu acho que ela soa assim super bem. Então, na qualidade de arte-terapeuta, né, eu acho que nós temos que nos ocupar da ética do nosso trabalho, né? Estamos no contexto estético, embora não seja a nossa prioridade, mas nós trabalhamos com questões da ordem do estético, e vamos combinar que, em matéria de boniteza, né, a gente tem um ofício. Gente, mas que ofício cheio de boniteza esse que a gente tem, né? Então, já que a hora é de esperançar, né? Que a gente possa difundir essa boniteza por outros lugares que ainda não experimentaram, né, essa possibilidade ética e estética. Agora, o que se fala contra, né, o trabalho do Paulo Freire, que seria uma abordagem política, né? Eu só queria saber como é que a pessoa mora na polis e aí as coisas que ela faz não são políticas. Eu não sei que mágica é essa, né? Porque tudo o que acontece na polis é político. Inclusive tem um ofício cheio de boniteza. Então, vou passar para o Celso. Bom, Márcia, vamos para o encerramento, para as considerações finais, e eu passo para você a palavra. Então, o tema hoje é esperançar, né? E esperançar é verbo de primeira conjugação. E verbo tanto pode significar estado como ação. Então, esperançar em estado é o sentimento da esperança, é o desejo da esperança, é essa vontade de que as coisas aconteçam. Esperançar como verbo de ação é pôr a mão na massa, né? É colocar em prática, é produzir trajetórias que levem à construção de coisas melhores, que levem à construção de uma nova, não sei nem se de uma nova, mas de uma ética efetiva. Né? Como disse Ângela, como a pessoa consegue viver sem ser político, né? Porque a todo momento estamos fazendo escolhas, estamos tomando decisões. Isso é político. Né? Então, o que é político? Né? Essa palavra ela ficou vazia do real significado dela. Né? Ela foi levada só para um único lugar. Então, esperançar é ação, porque não basta sentir a esperança. É preciso se colocar em ação para alicerçar e conquistar o que se deseja. E mesmo acreditando em uma força superior, seja na crença que for, não podemos colocar o nosso destino somente nessas mãos, né? Que aí seria aquela teoria da fatalidade. Nós temos que fazer das nossas próprias mãos o instrumento da mudança. Mesmo que elas comecem de forma tímida, pequena, conosco, à nossa volta, porque aos pouquinhos a gente vai crescendo, a gente vai ampliando, a gente vai saindo do não pessoal, a gente vai para o arquetípico e a gente vai para o mundo, a gente vai para o planeta e, por que não, a gente vai para o cosmo, né?
Então é isso, que esse esperançar seja verbo de estado e de ação, principalmente de ação, para todos nós em 2022. Professor Hilton. Eu gostaria de pedir permissão à Márcia para ilustrar aquele exemplo que ela deu dos operários na construção, né? Paulo Freire tinha uma citação que ele dizia o seguinte: ninguém ignora tudo, ninguém sabe tudo. Todos nós sabemos alguma coisa e todos nós ignoramos alguma coisa. Isso aí eu acho fantástico e bem marca bem esse espírito desse inacabamento, né? E de que cada ser, aí volta para Jung, cada ser é único, né? É o indivíduo, ele é único, né? Bernardo, tem uma coisa interessante que você disse, que passaram lá, depois de darem a negação, e aceitaram o trabalho, que viram que tinha qualidade. Paulo Freire sempre diz que o aprendiz sabe o que está fazendo. E ele tem, dentro dele, a própria, como é que se diz, a própria noção do que pode e o que não pode, né? Essa questão que a Ângela até tocou no fato é uma questão ética, né? Ele pode, como é que se diz assim, adequado àquele momento, eles apresentarem o trabalho dele, né? Eu me lembro que eu tive tanta vontade, olha só a minha frustração, mas valeu a pena. Eu tive tanta vontade de alfabetizar, né? Que eu comecei a fazer engenharia, não gostei do curso, saí e estava entrando o fatídico Mobral. Aí foi a minha experiência de alfabetização, né? Infelizmente, mas foi. Gostei do ambiente, das pessoas que estavam ali, e você viu o olhinho delas brilhando quando entendiam, percebiam alguma coisa, né? E quando elas podiam dar o seu parecer. Isso era muito importante, né? E depois eu tive, na Secretaria de Educação, contato com o MOVA, Movimento de Alfabetização, aqui no Rio de Janeiro. Ele começou em Angra dos Reis e depois o Estado abraçou. E eu ia visitar algumas turmas, tinha uma coordenação própria do MOVA, e depois veio o Brasil Alfabetizado, que era praticamente nos mesmos moldes, educadores populares, tudo treinamento, aquela coisa toda. Se bem que treinamento não é uma boa palavra, não, mas tá posta. Então, eu fui visitar, eu não sei se Nova Iguaçu ou Caxias, já faz muito tempo, né? Quando a gente já tem alguma experiência maior, a gente olha assim, o tempo está lá embaixo, né? E eu me lembro que eu entrei numa sala, a professora muito simpática, numa boa, lá, era uma educadora popular, e ela tinha percebido que suas alunas tinham um problema com violência doméstica. Então, eu cheguei exatamente no dia que elas iam discutir entre homens e mulheres aquele aspecto. Aí começou a discussão empolgante, né? Algumas mulheres muito raivosas, alguns homens assim debochando, né? Aí vira-se um homem e disse assim: você que chegou agora, o que você acha disso tudo, dessa palhaçada aí? Mais ou menos, não sei se ele usou palhaçada. Eu digo: amigo, talvez minha resposta não te satisfaça, mas eu digo que se há dois seres humanos, não importa se seja homem ou se seja mulher, não deve haver briga e nem bater. Você não tem o direito, enquanto homem ou enquanto mulher, de bater no outro. Tem que vir o respeito na frente, né? Aí eu fiquei feliz que eu não apanhei, né? Mas houve um momento ali um tanto quanto tenso. E só para terminar, por favor, me permitam, mais uma vez, Bernardo, a questão da voz,
do aprendiz que Paulo Freire sempre dava, né? E eu, como eu sabia que vinha hoje para cá, na aula de terça-feira, em arte-terapia, eu pedi que as meninas fizessem um trabalho pintura com barbante em cima do papel. Aí, aquele negócio todo, usar as 6 cores do guache, foi uma alegria, né? Aí eu digo, agora, eu gostaria que vocês fizessem uma escrita criativa, né, Márcia? Escrita criativa, e que vocês relacionassem os sentimentos que vocês puseram aí em cada cor para o ano de 2022. Aí, tudo bem, saiu isso aqui. Olha só, isso aqui não pejorativo, né, mas elogiando até. Sempre penso que o próximo ano será melhor do que o ano que vivi. Olha o esperançar aí. Isso é ter esperança, esperança de um futuro verde. Embora em dias nublados, minha alegria não me falta. Tem um sol dentro de mim. Adoro o amarelo. Não vou dizer que a tristeza vai desaparecer, pois sempre dá sinal de vida. Olha os opostos aí. Ok, o preto me cai bem. Gosto de ficar comigo, ver um filme, ler um livro e cozinhar. Sou amiga da solitude. Sim, tenho solitude, não solidão. O céu é lindo quando está azul. Eu amo e amo amar. O vermelho é vivo e marca. Não é à toa que representa o coração. Pum, pum, pum. Procura-se a paz. Aonde? Quando? Acho que o endereço ainda não quero saber. Porque a paz, né, para mim, parece algo da eternidade. Algo que se conquista num lugar que não é aqui, não é daqui. A nuvem é branca. Muito obrigado. Bravo, professor. Bernardo, suas considerações finais. Eu queria compartilhar com vocês um relato que eu ouvi de um senhor agricultor, um desses vídeos que a gente, de repente, para assistir, né, enquanto está mexendo alguma coisa na internet, e ele falava da questão do cuidado com a terra, da persistência, da semeadura, que não tem garantia de que a coisa vai brotar, mas que é preciso fazer. E ele foi explicando todo aquele processo. Você semeia, às vezes tem retorno, às vezes não, você ara a terra, você aduba, você tira a erva daninha. Tem um olhar e um cuidado diário, né, para que aquele processo possa acontecer. E aí, refletindo sobre o esperançar, eu me lembrei do relato desse senhor. Eu falei, gente, mas não está aí o que é o esperançar? Ele acabou de explicar muito bem para mim. E queria compartilhar com vocês esse relato. Bacana. Anne, suas considerações finais, por favor. Eu quero trazer um trechinho do livro do Paulo, chamado Educação e Mudança, que ele fez quando ele voltou, né, do exílio, cheio de esperança num Brasil novo, nas pessoas, mesmo tendo sofrido todo o impacto, né, e repressão, ele chegou cheio de vontade, de esperança, que ele diz assim: e se o homem é capaz de perceber-se enquanto percebe uma realidade que lhe parecia em si inexorável, é capaz de objetivá-la, descobrindo sua presença criadora e potencialmente transformadora desta mesma realidade. O fatalismo diante da realidade, característico da percepção distorcida, cedeu lugar à esperança, uma esperança crítica que move os homens para a transformação. Então, nós viemos aí de um período de muitas situações limites, né? Então, que a gente crie coragem e vontade para ir lá, começar a construir o nosso inédito, né? Viável, com esperança nas pessoas, com esperança de um futuro melhor. E lá está parafraseando também Gonzaguinha, né? Com a música Semente do Amanhã, né? Como menino, né? Olhando para o futuro como menino. Então, toda essa ritualística de final do ano, né, de fechar um ciclo para abrir outra, é válida, é super válida. Temos aí um 2022 todinho se formando. Vamos aproveitar e vamos agir, né, se colocar no mundo e para o mundo, né?
como diz Paulo também, ninguém nasce feito, é experimentando e no mundo que nos fazemos. Então, que a gente aproveite os nossos inacabamentos e vamos lá, colocar mais a mão na massa, se construir mais um pouquinho, mais um bocadinho, e descobrir aí esse futuro maravilhoso, transformador, cheio de mudança, que o Paulo via e sempre viu, né? Que ele brilhe nos nossos olhos, que Jung brilhe nos nossos olhos, que a gente se empodere da nossa ferramenta com amor, humildade, carinho, né? E amor ao próximo. Gratidão por esse momento. Gratidão a todos vocês por terem conduzido, todos que estão assistindo, né, participando desse encontro, por um caminho de esperança mesmo, de esperançar. O encontro foi isso, né? Essa possibilidade de alimentação, fortalecimento, enfim, a nutrição dessa possibilidade. E para encerrar o nosso encontro, passo a palavra para a nossa mestra Ângela. Eu quero agradecer, né, a essa construção coletiva que a gente está se preparando para concluir, né, feita pelos palestrantes e pelas pessoas que integraram a roda, né, que formaram essa egrega. E, assim, eu de verdade desejo que a boniteza do nosso ofício mantenha e fortaleça a nossa saúde e a das pessoas com as quais nós interagimos, né? Que essa boniteza ela possa ser divulgada, né? Que ela possa ser compartilhada. Certamente vai haver um bem-estar, né? Nas comunidades, depois de tempos tão sombrios. E aí, só pegando o gancho do que a Anne falou, mas depende de nós, né? Que o esperançar, ele tem esse dado de que a gente bota a mão na massa e vai, né? Então, lá vamos nós, com bastante boniteza. Obrigada a todos, um ótimo 2022.